Olá, aqui é Fábio Paradella, criador do site pipelearning.org, e a gente está na terceira aula sobre o livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Que, se você não viu os outros dois vídeos, as outras duas aulas, vai lá, confere, assiste as duas aulas, e agora a gente vai continuar com o assunto da terceira aula, que é o terceiro gatilho mental, que é chamado de gatilho da aprovação social. Do que trata esse gatilho? Ele é um gatilho simplesmente que diz que a gente baseia as nossas opiniões nas atitudes dos outros. E por que eu coloquei aqui os personagens do Friends? Porque é uma série de comédia e eles fizeram algumas pesquisas sobre as séries de comédia nos Estados Unidos para investigar aquele riso enlatado. Sabe quando um personagem faz uma piada, tem aquele riso que todo mundo sabe que é de mentira, não são pessoas rindo de verdade, aquilo foi um riso gravado, não tem relação com aquela piada. Mas fizeram uma pesquisa com relação a esse riso, e apesar do público e dos artistas detestarem esse riso nos programas de comédia, as pesquisas descobriram que esse riso faz o público rir por mais tempo e rir mais vezes durante os programas. E eles acham o programa mais engraçado por isso. E ele atinge a máxima eficácia quando a piada é ruim. Então, mesmo que todos saibam que as risadas são gravadas, ela consegue compensar às vezes a má qualidade da piada e as pessoas acham mais engraçado porque tem aquele riso. Por quê? Porque você tem a sensação subconsciente de que outras pessoas acharam engraçado e você começa também a achar engraçado aquela piada, por mais que pareça ser muito falso. Então, esse conceito diz que a gente decide o que é certo, descobrindo primeiro o que as outras pessoas acham que é certo. Então, esse é o gatilho da aprovação social. Você toma como base a opinião dos outros para dirigir a sua. Então, você considera um comportamento adequado em dada situação na medida em que você vê ela sendo feita pelos outros. Se várias pessoas estão agindo da mesma forma, então elas devem saber de alguma coisa que a gente não sabe. Então, a gente começa a agir parecido. Um barman, por exemplo, muitos barman, eles colocam nota de dinheiro na caixinha de gorjetas para simular gorjetas deixadas por clientes anteriores. Então, elas simulam o quê? Um comportamento adequado. Você acaba pensando, nossa, tem muita gente dando gorjeta. Então, esse é um comportamento adequado. Você baseia a sua atitude na atitude dos outros e também se sente impulsionado a dar uma gorjeta para ele. Porque você está baseando sua atitude na atitude dos outros, que esse é o principal conceito do gatilho da aprovação social. Outro exemplo aconteceu comigo, por exemplo. Tinha um rapaz no trem vendendo chocolate. E ele vendia chocolate e falava, alguém quer, por favor, vamos lá comprar. E uma moça levantou a mão falando, eu quero, mas eu senti que ela estava muito artificial e eles estavam se olhando muito. Quando ela saiu do trem, eu a segui, ela entrou no outro vagão. E depois o vendedor entrou atrás e fez a mesma coisa. Então, ela estava fazendo o quê? Dando início a uma compra. Quando ela levantava a mão e falava que queria e sacava o dinheiro, as outras pessoas, curiosamente, também levantavam a mão. Por quê? Porque parecia um comportamento adequado. E ela começou a dar início, ela deu início à manada que foi atrás dela e começou a sentir vontade de comprar o chocolate. Essa frase do Cavett Robert diz assim, como 95% das pessoas são imitadoras e apenas 5% são iniciadoras, elas são mais persuadidas pelas ações dos outros do que por qualquer prova que possamos oferecer. Então, a maioria das pessoas elas têm a tendência de imitar e não de começar alguma coisa. Então, a maioria das pessoas elas são convencidas pelas ações dos outros. Isso convence mais do que qualquer outro tipo de prova. Então, quando não é possível mudar os dados físicos de um sistema de crenças, quando você não consegue alterar as provas, uma estratégia é mudar os dados sociais. Você muda o número de pessoas que acreditam naquilo. Então, aquilo passa a ser convincente simplesmente pelo fato de ter muitas pessoas que acreditam naquilo. Um exemplo clássico são pesquisas eleitorais. Um candidato que está muito à frente, ele tende a ganhar a eleição nas últimas semanas porque várias pessoas, vários eleitores migram seus votos para o candidato que está vencendo, porque eles querem votar em quem está vencendo, já que eles não conseguem mudar os dados reais, eles mesmos mudam as escolhas deles, porque parece que está todo mundo votando nele, então parece uma escolha
consciente e sensata, apesar de não ser na maioria das vezes. Então, aparentemente, o princípio da aprovação social ela é muito forte, mas ela funciona quando é dada por muitas pessoas. E essa experiência do socorro ela demonstra muito bem isso. Foi feito alguns experimentos, umas simulações, para testar o comportamento das pessoas durante a multidão. Então, eles simularam um acidente e as pessoas elas eram cobaias ali. Elas não sabiam que era um ator que estava fingindo que estava sofrendo. E algumas pesquisas mostraram que a tendência a ser socorrida quando tem uma pessoa só assistindo é de 85%. Só que quando você está numa multidão com vários espectadores, a chance de você ser socorrido ela é muito menor. E o princípio da aprovação social ela explica muito bem isso. Existem vários motivos que explicam por que um observador de uma emergência tende a não prestar ajuda quando existem vários outros presentes. Primeiro, quando tem muitas pessoas podendo ajudar, a sua responsabilidade pessoal se diminui. E segundo, você tenta descobrir pela reação das outras pessoas se o incidente é ou não uma emergência. E se ninguém se mover, a vítima é capaz de morrer com várias testemunhas em volta. Então, talvez alguém que precise de socorro tenha mais chance de sobreviver se tiver um único espectador ao invés de uma multidão. Isso é muito curioso. Talvez se você se acidentar, a chance de você ser socorrido ela é muito maior se tiver uma pessoa só olhando do que várias. Então, uma pessoa geralmente observa o comportamento da outra para diminuir a sua insegurança sobre como se comportar. Então, ela procura fora de si mesma alguns sinais de qual a melhor forma de agir. Só que a pessoa observada também está fazendo o mesmo. Então, ninguém acaba agindo. Então, isso se chama, pelo livro, ignorância pluralista. Todo mundo procura sinais de como agir e está todo mundo inseguro, no fundo. E ninguém acaba agindo. Isso se chama ignorância pluralista. Então, é uma ideia muito interessante. Talvez a gente achasse o contrário, de que uma multidão aumentasse as chances de socorro, mas isso não é verdade. O pilar da aprovação social, os pilares da aprovação social, para que ela funcione, ela precisa de duas coisas. Primeiro, incerteza. E segundo, semelhança. Então, o que é incerteza? Você precisa ter uma dúvida sobre como agir, como eu falei anteriormente no outro exemplo. Você não sabe exatamente qual é o melhor procedimento. E o segundo, você fica observando a conduta de pessoas semelhantes a você para saber como agir. Então, quanto mais parecidas com você forem essas pessoas, mais você vai se basear na atitude delas para tomar alguma decisão. Então, é aquela questão do efeito manada. Um exemplo de efeito manada. Um restaurante vazio. Quando você passa perto de um restaurante que, por mais bonito e bem localizado, está sempre vazio, você desconfia de que ali tem algum problema. Por quê? Porque se fosse bom, estaria cheio. E é nesse caso que você gostaria de frequentar. Como ele está vazio, ele deve ter algum problema e você acaba não sentindo vontade de frequentar esse restaurante. Um outro caso, que foi um caso interessante que aconteceu em Singapura. As pessoas de repente começaram a entrar no banco e começaram a sacar dinheiro desesperadamente. E parecia um colapso bancário, mas na verdade a causa real desse problema era uma greve de ônibus que estava acontecendo exatamente em frente, no ponto de ônibus em frente àquele caixa eletrônico. Então ele deixou a agência cheia e todo mundo começou a ter a impressão de que estava tendo algum problema no banco e todo mundo resolveu sacar e gerou aquele efeito manada. Então as pessoas inseguras começaram a se basear em atitudes de pessoas semelhantes a elas. Então é o mesmo conceito que eu falei anteriormente. Em que situações ocorre com mais frequência essa questão da aprovação social e tudo mais? Sociedades mais coletivas. Por quê? Porque pessoas que vivem em sociedades mais coletivas, elas costumam procurar em outras indícios de como agir. Porque elas se preocupam mais com as outras, porque elas observam mais as outras. Sociedades individualistas reagem mais ao gatilho do comprometimento, enquanto sociedades coletivas reagem mais ao gatilho da aprovação social. Então, a aprovação social tem mais a ver com o que você acha do grupo e não com o que o grupo acha de você. Isso é muito interessante. Às vezes, quando você ouve falar em aprovação social, você está pensando
em você ser bem visto pelas pessoas do seu grupo. Mas não é disso que o livro fala. Inclusive, existe um outro termo que se chama prova social, que é um sinônimo de aprovação social nesse caso. Não é o que as pessoas acham de você, é o que você acha das pessoas. É muito bem diferente, tá? Então, esse é o conceito, esse é o gatilho da aprovação social. Vamos para o quarto gatilho, que é afeição ou, como alguns dizem, carisma. Então, é simples. Você prefere dizer sim aos pedidos de pessoas que você conhece e de quem você gosta. Então, a simpatia que você tem por uma pessoa, ela é um fator que faz você dizer sim, que é aquela questão toda do dizer sim, do gatilho automático e tudo aquilo. Só que tem uma questão. Alguns estranhos conseguem fazer com que você diga sim. E a gente já viu isso em várias situações. Então, você não conhece o estranho, mas você gosta do estranho. Então, esse é o grande segredo das pessoas carismáticas. Já que elas não são conhecidas, elas fazem com que você goste delas para que depois ela consiga obter o que ela quer de você. Mas como é que elas fazem isso? Existem alguns itens, alguns critérios que elas precisam atender para que elas se tornem pessoas carismáticas. Isso aumenta a chance delas. Qual é o primeiro desses critérios? A atratividade física. E essa é uma das características que podem dominar a maneira como uma pessoa é vista pelas outras. A gente conclui psicologicamente, indiretamente, que as pessoas mais bonitas, elas são mais talentosas, são mais honestas, são mais gentis e são mais inteligentes, simplesmente pela aparência. E o mais curioso é que a gente não percebe que a gente está fazendo isso. A gente não admite que a beleza influenciou no julgamento. Uma pesquisa mostra que indivíduos atraentes eles recebem, em média, de 12% a 14% mais do que os seus colegas não atraentes. Então, se você é bonito, você tem uma chance de ganhar mais aí. Semelhança, segundo critério. A gente costuma gostar de pessoas que sejam semelhantes a nós, que tenham opiniões semelhantes, traços de personalidade, antecedentes, estilo de vida, etc. Então, uma das técnicas de venda diz que o vendedor tem que estabelecer um tipo de conexão de semelhança com a pessoa que está comprando. Por quê? Porque ela consegue ser mais carismática fazendo isso. Terceiro, elogios. Sempre um elogio tem um poder. Então, a formação de alguém que gosta de nós pode ser um dispositivo extremamente eficaz para produzir uma simpatia. A gente não resiste a uma adulação, mesmo que ela soe artificial. Então, a questão é a seguinte, o elogio nem precisa ser verdadeiro para funcionar. Basta que ele seja um elogio e a gente fica feliz da vida e acaba a ter uma maior simpatia por aquela pessoa, achá-la mais carismática. E um outro item, contato e cooperação, que é o que? A familiaridade, ela determina a afeição. Então, a nossa atitude em relação a algo é influenciada pelo número de vezes que a gente está exposto àquilo no passado. Então, se a gente está familiarizado com aquilo, a gente tende a ter uma maior cooperação. Então, o contato é interessante. Um exemplo clássico disso são aqueles reality shows. Basta você dividir as pessoas em dois grupos, aleatoriamente, não por afinidade, que as pessoas do grupo A começam a gostar umas das outras e a odiar as pessoas do grupo B. Por quê? Porque elas têm um maior contato e acabam cooperando umas com as outras. Mas os critérios de escolha, às vezes, são extremamente aleatórios e, mesmo assim, elas começam a odiar as pessoas do grupo oposto, simplesmente porque não são do grupo delas. Então, o contato e cooperação são itens muito poderosos. E, por último, a associação, que você associa a pessoa às vezes, a notícia que ela traz. E por isso que eu coloquei aqui um homem do tempo. Porque, às vezes, quando a gente ouve uma má notícia sobre o tempo, às vezes a gente até contagia o próprio homem do tempo, dizendo que ele é culpado por aquilo. Então, é como se a natureza da má notícia contagiasse um mensageiro. Algumas pessoas que fazem a previsão do tempo, elas são até perseguidas por pessoas meio loucas, porque elas estão trazendo más notícias. Então, mensageiros militares na Pérsia, por exemplo, podiam ser recebidos como heróis ou podiam ser mortos, dependendo da notícia. Então, a gente tem uma tendência natural a desgostar de uma pessoa que traz uma informação desagradável, mesmo que ela não tenha causado essa má notícia. É uma simples associação indireta, mas funciona. Ela é subconsciente, mas a gente acaba desgostando de quem traz uma má notícia, e o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa traz uma boa notícia,
a gente gosta mais dela. Por isso que os vendedores colocam logotipos de cartões de crédito em produtos, porque geralmente a gente relaciona o cartão de crédito, a gente associa o cartão de crédito a aspectos positivos, que seriam o aspecto de você ter agora e só precisar pagar depois. É claro que se a pessoa tem problemas com o cartão de crédito, essa associação ela se torna negativa e não positiva. Por isso também que as pessoas colocam atores bonitos e famosos em comerciais para que o produto dela seja associado a aquele ator, apesar de não ter nenhuma associação real. Então, é assim que se trabalha o carisma, e na próxima aula a gente vai estudar os últimos 2 gatilhos mentais que vão fechar aí essa questão, que é a autoridade e a escassez. E se você gostou, por favor, curta, nos ajude a compartilhar, se inscreva no nosso canal e também pode se cadastrar gratuitamente no nosso site. Muito obrigado e até a próxima aula.